Marcos 12, vamos ler 4 versículos, do versículo 41 até o 44. Todos acharam? Amém? O texto também está projetado ali, mas é só para vocês não perderem o costume de abrir a Bíblia. Mas você pode acompanhar na sua versão, a que você achar melhor. Para meditarmos nesse tema aí de sobra ou adoração, então vamos meditar um pouco nesse texto, do versículo 41 do Evangelho de Marcos 12. Diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Você deve estar pensando assim, vai falar de dízimo, de oferta, vai falar de dinheiro hoje, né? E aí também, né? Porque o texto também está falando um pouco sobre esse assunto, mas na verdade não é a essência desse texto. Fala também, né, dessas contribuições financeiras, mas o objetivo aqui é que nós sejamos profundamente tocados por Deus. E eu estava meditando nesse texto, na verdade eu ainda não terminei essa mensagem, eu ainda estou digerindo esse texto, estou processando muitas informações que ele tem para as nossas vidas. E só para entender aqui o que está acontecendo, o texto começa falando que Jesus estava sentado mais ou menos em frente onde ficavam as caixas das ofertas. Não sabemos se Jesus também foi ali para colocar a sua oferta, mas a verdade é que ele se colocou sentado com seus discípulos e ele observava o que as pessoas, né, estavam ofertando. Então Jesus aqui não está apenas vendo o que cada um está fazendo, mas Jesus está lendo os corações. Ele está lendo os corações e ele está lendo a mente dessas pessoas. E Jesus, vendo as pessoas colocando suas ofertas ali, tem uma pessoa que chama a atenção. Ele percebe que alguém, uma mulher viúva, pobre, se aproxima e coloca uma oferta. E isso chamou a atenção de Jesus, porque Jesus viu todo o contexto de quem dava grandes contribuições e o contexto dessa mulher que deu uma pequena contribuição. E Jesus então está vendo toda a emoção, toda a intenção, todo o coração envolvido nesse ato de ofertar, nesse ato de adoração. E aí, a partir disso, nós temos algumas lições desse texto. Com certeza, temos mais lições. Só que, como eu falei, eu ainda estou processando, estou digerindo ainda esse texto, são muitas aplicações. Mas, diante dessa observação que Jesus faz, e ele compartilha essa observação com seus discípulos, a lição número 1 que eu trago para nós nessa noite é que adoração exige oferta. Adoração exige oferta. Então, antes da gente entender por que a adoração exige oferta, a gente precisa entender o que é adoração, ok? O que é adoração? Para começar, a adoração não é música, tá? Porque muitas vezes a gente pensa que a adoração está relacionado a canções, a música, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a gente vai ministrar alguns seminários de música em algumas igrejas, e aí o Léo faz sempre a pergunta: e aí, música é arte, é adoração? E muita gente responde que música é adoração. Então a gente precisa entender que cantar, adorar a Deus, não é restrito a cantar. Adoração é muito mais do que isso. E aí, há uns anos atrás, o Léo fez uma revista que está publicado, então, além de pastor, músico, ele é escritor também, vocês sabiam disso? Então, tem uma revista publicada, muito boa, revista pequena, mas o tema é música, arte ou adoração.
E é muito interessante que no início ele faz uma análise da palavra louvar e adorar do hebraico. Então, todas as vezes que aparece a palavra adorar ou adoração no Antigo Testamento, ele vai atrás da raiz, ele vai explicar o que significa. Porque às vezes tem essa ideia de que adorar é cantar, é louvar, é música, e não. E dentro dessas possibilidades de significados, adoração é servir, é trabalhar, é reverenciar, é interceder ou suplicar, é prostrar-se. Não aparece cantar, não aparece música nos significados dessa palavra adorar ou adoração. Mas ela tem outros sentidos aqui nesse contexto do hebraico: trabalhar, reverenciar, interceder, suplicar e prostrar-se. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, lá em João capítulo 4, quando Jesus tem um encontro também com uma mulher, na mulher samaritana, é um texto que Jesus vai explicar claramente o que é adoração. E é muito interessante que Jesus, conversando com essa mulher, ele vai conversando com ela e explicando: olha, a adoração não está centrada a um ritual dentro de um lugar sagrado. Porque ela pergunta para ele: Senhor, então onde devemos adorar? Nesse monte ou em Jerusalém? E Jesus responde: adoração é atitude. Adoração é uma mudança de vida, não está restringida a um lugar físico, a um lugar pontual. E aí Jesus continua conversando com ela, explicando que a adoração também é algo que precisa ser entendido e compreendido. Porque ele diz: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Então, adoração é entendimento e é relacionamento. Então, se nós não nos relacionamos com Deus, se nós não conhecemos a Deus, é difícil oferecer então a Deus uma adoração, se nós não o conhecemos. Então, adoração é atitude, adoração é relacionamento, é compreensão. E Jesus continua conversando com ela e dizendo: olha, a adoração é algo que está centrado em Cristo, porque diz: eu sou o Messias. Então não existe uma adoração a Deus onde Cristo não é o centro. E aí ele continua ainda conversando com ela, dizendo: olha, a adoração é vida. A adoração é vida, não é um comportamento, não é um ritual, não é uma atitude. Adoração é vida. E ele diz isso quando ele responde lá em João 4:23, quando ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus não procura adoração, Deus está à procura de adoradores. Essa é a grande diferença. Deus não procura adoração, Deus procura adoradores que ofereça a Ele a verdadeira adoração, que ofereça a Ele essa atitude, essa compreensão, que tenha com Ele esse relacionamento, que entenda que Cristo é o centro da adoração. Então, que a adoração não é comportamento bonito, boas ações, adoração é vida. Então, Deus procura adoradores. Então, entendendo o que é adoração, se a adoração é vida, é serviço, é entrega, então nós entendemos que se a vida não estiver certa com Deus, o culto será uma ofensa a Deus. Se a nossa vida não estiver correta com Deus, se nós não temos esse relacionamento de adorador com Deus, o nosso culto pode ser uma ofensa a Deus.